Boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos estejam com muita paz, muita saúde e harmonia em seus lares. Vamos dar continuidade, então, à nossa proposta de estudo e comentário, breves, das obras de Emmanuel, especificamente o livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje nós vamos para a lição número 2. Essa lição é belíssima. Emmanuel vai dar o título dessa lição de Segue-me Tu. E aonde está? Qual o comentário, qual o capítulo e qual o versículo do Evangelho de João está essa passagem? Está em João 21, versículo 22, onde Jesus diz: Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Essas são as chamadas formas imperativas que Jesus sempre dirigiu aos seus apóstolos, aos seus seguidores, e algumas vezes quando ele se direciona a todos nós, como um ordenamento, não deixando outra opção para nós a não ser seguir o caminho do bem e do amor. Então, em que contexto que Jesus está falando isso aqui? Jesus, ele está dizendo, primeiro, que a sua vontade e as suas determinações, aquilo que advém do Pai de Deus, ele está dizendo, se eu quero, olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, ele completa, o que te importa? Segue-me tu. Então, Jesus, ele está se afirmando, se ele quer, e ele está chamando a atenção de alguém aqui, lá no Evangelho de João. Ele está chamando a atenção para um dos apóstolos. Que apóstolo é esse? É o nosso querido e estimado apóstolo Pedro, esse gigante da fé, esse símbolo da fé e de acreditar em Jesus como mestre. Várias vezes Pedro oscilou nas suas ações, quando ele caminhou em direção a Jesus nas águas, que ele percebeu que afundaria. Jesus estende a mão e o ergue. Quando ele diz para Jesus que não admitiria que ele lavasse os pés, Jesus então disse, então tu não poderás estar comigo. Ele admite imediatamente, ele revê o seu ponto de vista, mestre, então podes me lavar o pé, a cabeça, todo o corpo. Quando ele vai dizer, chama Jesus ao lado e chama a atenção de Jesus, quando Jesus diz que terá que passar pelo todo aquele processo da crucifixão, ele diz que isso não te acontecerá. Jesus então diz a ele que afasta-te de mim, Satanás, mas Jesus jamais iria chamar ele nesse sentido, que tem uma linguagem metafórica. Ou seja, afasta-te de mim, tu que me impede de realizar os propósitos de Deus. Quando Pedro afirma então que iria com Jesus até o fim, e Jesus, calma, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Mas imediatamente Pedro revê o seu ponto de vista e segue Jesus, esse gigante da fé. Então nós temos um contexto aqui nesse capítulo 21, principalmente ali nos versículos 15 ao 20, que antecede especificamente esse versículo. Jesus, após terminar a refeição, e esse capítulo é chamado de o segundo final. A sua redação é belíssima, considerada uma obra-prima da literatura neotestamentária, chamado Segundo Final. Foi um acréscimo posterior e é considerado canônico. Então ali, Jesus, na sua última aparição, ele acaba de cear, de fazer uma refeição à beira do mar, no lago de Tiberíades, e ali ele chama Pedro, e todos vocês sabem dessa passagem, Pedro, e ele vai dizer 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? E na terceira vez ele, Pedro, tu me amas? Pedro diz, Pedro então se aborrece, fica entristecido, diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, pois tu conheces tudo, sabes de tudo. Porque Jesus é aquele que nos sonda, é aquele que sabe realmente o nosso íntimo, o nosso pensamento. Mas veja, a importância de Pedro para Jesus.
Porque Jesus vai pedir a ele, não dos outros apóstolos, pediu em especial a ele, confiando nele, e diz a ele: Pedro, então se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Separa as minhas ovelhas, aquelas que realmente estão dispostas a nos seguir, aquelas que realmente serão os novos divulgadores do Evangelho e da minha palavra que advém de Deus. Então separe-as, apacenta-as para que elas possam ser trabalhadoras da nova mensagem universal que eu trago, não é? Então Jesus faz um outro acréscimo a ele. Por quê? Apacenta minhas ovelhas para que ela possa trabalhar no caminho do Evangelho, na divulgação do Evangelho. E Jesus fala que isso é uma questão imediata, porque Jesus diz a ele: Pedro, faça isso. Eu vou ler para vocês. Olha como é que é interessante. Jesus, após dizer isso a ele, Jesus vai afirmar para ele: Pedro, eu te asseguro, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e ias aonde querias. Quando ficares velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará onde não queres. Olha que interessante. Por que Jesus fala para Pedro: apacenta minhas ovelhas? É agora, é imediatamente. Jesus partiu. Por quê? Enquanto tu tem condições de fazer. Cingir-te, naquela época, queria dizer colocar-te pronto para o dia, pronto para as ações, pronto para todas as ações necessárias para aquilo que você se propõe. Então, enquanto você tem essas condições físicas, mentais, e tem toda a sua fé e a sua confiança em mim, faça isso. Porque um dia, quando estiveres velho, quando nós perdermos então a condição física, a nossa condição mental, a tendência dela é que ela diminua, e as nossas forças, elas diminuem, outros nos levarão onde nós não queremos. Então agora, se tu tens a oportunidade, leve-as, separe-as, leve-as para o redil de Deus. E isso é muito interessante, é espetacular essa mensagem. Mas no final, após isso, então após eles acabarem dessa conversa, Pedro vai dar aquela nova falhadinha de novo, não é? E aí nós vamos ver no final essa questão. Então Pedro, Emmanuel então agora vai nos comentar a sua brilhante reflexão, que aí abarca aquela situação e as situações que envolvem todos nós em nossas circunstâncias da vida. Diz Emmanuel assim: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Aqui é interessante, meus amigos, Jesus jamais disse que nós não devemos nos preocupar com os outros. Pelo contrário, nós temos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com ti mesmo. Todo aquele que ama se preocupa. O que Jesus e a espiritualidade nos ensina, porque Jesus também, lá em João 15:12 e 13:14, ele diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como amar o nosso próximo, amar nossos familiares sem nos preocuparmos com ele. Mas Jesus está dizendo outra coisa. Esse ir além é perigoso. Jesus diz que nós não devemos nos ocupar da vida do outro. Nós vivemos em comunidade, vivemos em situações semelhantes e as enfrentamos de formas distintas. Então, alguns, ao fazerem suas escolhas erradas, nós devemos orientá-los. Nós devemos estar ao lado daqueles que necessitam da nossa opinião. Mas sem essas colocações ou essas afirmações, ou querer saber aquilo que não é do nosso propósito. Porque quando nós nos ocupamos somente do outro ou dos outros, nós esquecemos a nossa tarefa. Entendeu por que Jesus diz: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Se eu quero que ele fique, aqui está falando, lá no versículo posterior, lá no versículo 20, havia, porque João era o possível discípulo predileto de Jesus. Então, por ele ser o predileto de Jesus, presumia-se que ele não morreria, que ele ficaria para sempre.
por algum privilégio ou por alguma situação. Então é aí que Pedro vai dar aquela falhada novamente, não é? Então Jesus diz assim, Emmanuel nos diz assim, é justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Por que não cuidamos da nossa vida? Nos ocupamos realmente de nós e nos preocupamos com o nosso semelhante, com os nossos familiares, com os nossos amigos, aqueles que dividem o trabalho, o dia a dia conosco, mas aquela nossa parte que nós nos propomos a fazer, olha o que Emmanuel nos diz, com perfeição e sinceridade. Então, se eu estiver ocupado de mim, aquilo que eu me proponho a fazer, principalmente a minha mudança, a minha transformação, eu vou fazer ela ou eu vou estar no caminho de ações perfeitas para isso. E sendo sincero, eu não vou dissimular a partir de olhar e julgar o outro. Eu vou ter um olhar para mim. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Aqui serve para a lição do capítulo 21, não é? Se João foi convocado para algumas ações futuras, porque João vai ser o último dos apóstolos a desencarnar, possivelmente no ano 90, porque ele era o mais jovem, cabe a Jesus a decisão. Se Jesus quer que ele fique, e ele vai ficar por um bom tempo ainda, ele vai permanecer ainda por em torno de 60 anos, 57 a 60 anos, essa decisão é de Jesus. Não é da conta de Pedro, não é da nossa conta. Se outras decisões que não estão na nossa alçada, é tomada. Confortemo-lo, diz Emmanuel, então, esse amigo, que será convocado para uma nova tarefa, em nossos lares, no trabalho, ou uma missão difícil que ele recebeu, confortemo-lo com a legítima compreensão. Vamos compreender, vamos entender, vamos esperar, vamos aguardar as providências, as ações, as atitudes, confiando, acreditando que todos nós não queremos e desejamos que os outros acreditem em nossa mudança. Por que não acreditar na mudança alheia? Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Aquele que quer modificar. Nós temos aquele ditado que diz, pau que nasce torto, morre torto. Esse é um ditado que quem acredita na evolução humana, na evolução das criaturas de Deus, não pode jamais dizer esse ditado. Todas as pessoas, por pior que são os seus erros, ela pode se rever, ela pode olhar para dentro de si mesma e empreender esforços para uma mudança. Não é? Mudado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Geralmente, nós somos taxativos e somos cruéis em nossas ações. Esse não muda, não acredito. Já tentou várias vezes, já fez de tudo. E ainda vai assumir essa condição, ainda deram essa oportunidade, esse cargo, essa tarefa para um incompetente ou para uma pessoa má, uma pessoa ruim, que não tenha juízo, que tem feito escolhas erradas na vida. Será que nós estamos em condições de fazer isso? Segue Emmanuel, então, nos orientando. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Todos aqueles que nós não acreditamos, nós geralmente os patenteamos, não é? Colocamos patentes em suas faces e nas suas ações. Mas será que são as ações deles que faz-nos, vamos dizer assim, nos entrever numa avaliação que ele é uma pessoa tentada? Ou aquelas atitudes dele mostram em nós, sim, as nossas tentações? Será que as mesmas tentações, os mesmos desejos, as mesmas necessidades, ou as dificuldades que aquele irmão enfrenta, na realidade não são as nossas tentações? Mas se eu aponto a do outro é mais fácil, porque eu tenho possibilidade de simular a minha. Mas sou cruel ao apontar o defeito alheio.
movimentam-se comentários e julgamentos à pressa, imediatamente, quando ouvimos que alguém está recebendo uma oportunidade que nós pressupomos que deveria ser para nós, para um filho, para um parente, mas foi para aquele justamente em que eu aponto sempre o meu dedo, que eu estou vendo sempre o cisco no olho dele e não vejo a trave na minha. Quem penetrará, porém, agora é uma pergunta importante. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Será que nós temos condições de apontar quais são as causas daquele determinado irmão, daquela determinada pessoa, passar por essas tribulações, por essas tentações? Mas quais são seus méritos também para receber as oportunidades de Deus e da misericórdia divina? Aí vem outra pergunta agora para cada um de nós. Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Qual de nós aqui teria uma capacidade semelhante à de Jesus, de ter uma visão holística do todo, de cada pessoa, de cada semelhante? Se nós geralmente não enxergamos nem o que está ao nosso entorno, não verificamos e não olhamos, às vezes, nem o que está dentro de nós, o que deriva de nossos pensamentos, de nossos desejos, de nossas dificuldades. Quem de nós pode afirmar o que esse irmão traz de vidas pretéritas, de dificuldades, de tudo que ele enfrenta e está aqui agora para enfrentar primeiro? Nós estamos aqui encarnados primeiro para enfrentar a nós mesmos, para nos libertar de questões pretéritas, do orgulho e do egoísmo e de uma série de situações. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas revoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Quantas vezes Jesus, em nenhum momento, ele julgou Pedro, ele condenou Pedro. Pelo contrário, ele reafirmava em Pedro as suas condições. Olha, Jesus, depois daquelas várias falhas, entre aspas, de Pedro, quantas novas resoluções. Foi uma resolução importante que Jesus determinou a Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Olha que interessante, não é? Mas o bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Quando Jesus escolheu lá Mateus, que era coletor de impostos, Zaqueu, olha quantos que Jesus escolheu, deu a eles atribuições, não é? E Jesus não olhou se a tentação da cobrança de impostos injustas, de juros exacerbados, se eles corrompiam ou não as suas funções. Mas Jesus lhes deu novas atribuições para que eles revessem seus pontos de vista. Então, o que está falando? O que nos está dizendo aqui? Prometeu que nenhuma ovelha se perderá. Mas aquelas que já se despertaram, cada um à sua medida, qual é a nossa função? Ao invés de julgar, ao invés de tecer comentários negativos contra o nosso irmão, contra o nosso semelhante, é trabalhar no despertamento daqueles que ainda não tiveram essas oportunidades, ainda não enxergaram em si mesmos as necessidades de mudança. Então diz Emmanuel, continuando, convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhes são próximas. Primeiro nós temos que entender as nossas obrigações. Para que viemos aqui? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Temos que descobrir isso em nós e em nossas ações. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então temos que nos atentar a nós mesmos, vivermos em nossa circunstância, no meio que vivemos, sem deixar que esse meio interfira em nossas ações e sem interferir com julgamentos e impropérios, comentários desnecessários, condenações, preconceitos, etc. Nós temos que então estar inserido, porque ir além das nossas necessidades próprias, porque é uma obrigação própria nossa, nos preocuparmos com o nosso semelhante. Mas ir além disso é ocupar-se da vida do outro. Ir além ultrapassa aquilo que está dentro das nossas condições evolutivas. Nesse padrão de conhecimento e atitude,
há sempre muito trabalho nobre a realizar. Por que não escolhermos realizar tarefas mais nobres do que continuarmos a caminhar nas tarefas vulgares, nas ações medíocres, naquelas que nos levam a trilhar pelo caminho da inferioridade? Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, olha, qual é a nossa condição de mortal? Apenas do corpo, que vai desfalecer em breve, de qualquer um de nós, não sabemos quando. Se aos teus olhos mortais, será que são os olhos físicos? E os olhos do espírito? Se nós permanecermos nessas ações de julgamentos precipitados, de ações precipitadas para o nosso semelhante, os nossos olhos espirituais permanecerão e estarão sempre cerrados, como os olhos da carne. Faze o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Se os nossos irmãos ou aqueles que estão conosco receberam tarefas das mais difíceis, vamos apoiar, vamos aceitar, vamos entender, vamos compreender e não vamos julgar. Então, para encerrarmos, meus amigos, vamos ver, será que Pedro fez isso? Será que Pedro, após a partida de Jesus, corporalmente, quando Jesus ascende então aos céus, olha o que Pedro vai falar na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 1. Olha o que Pedro diz: aos anciãos de vossa comunidade, exorto como colega, testemunha da paixão, ou seja, das agruras de Cristo, e participante da glória que será revelada. Olha o que Pedro então vai dizer agora à comunidade: apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não forçadamente, mas de boa vontade, como Deus quer, não por lucro sórdido, mas generosamente, não como tiranos daqueles que vos foram confiados, mas como modelos do rebanho. Olha, sermos modelo de um rebanho, da nossa casa, do nosso convívio familiar, com os nossos filhos, netos, toda a nossa família, na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso trabalho. Seremos modelo julgando ou compreendendo, auxiliando, sendo misericordioso para recebermos então a misericórdia. Sermos atenciosos, humildes e prudentes em nossas palavras e em nossos olhares. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Que a paz do Cristo Jesus permaneça com todos vós, em vossos lares e com os nossos irmãos que estão trabalhando no seu dia a dia durante esse período tão difícil que nós estamos passando.